Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa terça-feira gostosa de Deus para as nossas vidas, terça-feira abençoada, que Deus preparou para as nossas vidas, mais um dia de paz e de graça, que o Senhor nos convida a conhecer o reino do Pai. O Senhor Jesus, nesse dia de hoje, nos convida a conhecermos o reino do Pai. Então, a temática de hoje é o reino do meu Pai, o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, sempre que nós lemos lá em Mateus, temos o hábito de pedir muito a Deus: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, né? E é tão forte essa oração, essa petição, não a oração em si, mas o que está dentro dela, né? O que engaja essa oração, que é o pedido. E muitas das vezes, amado, pedimos algo e não cooperamos com aquilo que nós estamos pedindo. Oramos por algo e não andamos mediante a oração que nós fazemos. E o Senhor, Ele hoje, nesse dia de hoje, Ele traz um alerta a respeito do reino do Pai. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Ele fala: há tanto tempo estou convosco e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai. Então tem muita coisa que a igreja do Senhor ainda não parou para pensar, né? E é isso que Deus ele está assim falando muito comigo para esse dia de hoje, para essa terça-feira, em nome do Senhor Jesus, amém? O reino de Deus. Como é o reino de Deus? De que forma é o reino de Deus? Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. A primeira coisa que o Senhor nos fala é o reino, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é correria, o reino de Deus não é descontrole, desajuste. O reino de Deus não é comida e o reino de Deus também não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então daí você já começa a analisar a sua vida. Você tem vivido o reino de Deus? Você tem andado mediante o reino de Deus? Se você não está, Deus te chama nesse dia de hoje para um ajuste espiritual. E esse ajuste precisa ter um reflexo na sua vida comum, na sua vida natural. Porque aonde você está, na dimensão que você está, é ali que Deus vai falar com você. Não tem como Deus falar com alguém natural se ele está numa dimensão natural. Não tem como Deus falar com alguém de uma forma espiritual, sobrenatural, se a pessoa ela está em uma situação completamente natural. E dentro desse texto e desse contexto que o Senhor abre agora para falar conosco nesse dia de hoje, digamos que Deus está ajustando as coisas, pedindo, assim, encarecidamente: vamos ajustar as coisas? Vamos colocar as coisas no eixo, nos trilhos? Vamos usufruir do reino de Deus? Romanos 12, 2, o Senhor fala de não se conformar com esse século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Sua mente já foi renovada em relação ao reino de Deus, para os ajustes que Deus está te chamando? Seu entendimento, seu intelecto já foi ativado pelo Senhor em relação à mudança? Toda mudança, ela gera um certo desconforto, porque
o natural do ser humano é a estabilidade. O ser humano quer estabilidade, o ser humano quer bases sólidas, o ser humano quer algo fixo. Mas nem sempre esse algo sólido e fixo é ajustado. Às vezes é bagunçado, é desajustado e é desagradável aos olhos do Senhor. E Deus, nesse dia de hoje, Ele já começa a te dizer: ei, você me serve? Então você precisa viver de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então pare de correr atrás da comida e pare de correr atrás da bebida. E vamos se ajustar, se adequar. Por que, pastora, que Deus está falando conosco dessa forma? 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 40. 1 Coríntios 14, 40, o Senhor fala que tudo de Deus é feito com decência e ordem. Você acredita que a sua vida é de Deus? Você acredita que a sua família é de Deus? Você acredita que os seus propósitos e projetos são de Deus? Está decente? Tem ordem? Se não tem, você precisa se ajustar diante de Deus nesse dia de hoje. Se adequar diante de Deus nesse dia de hoje. Hoje é um dia que Deus nos chama para um alinhamento em ordem, em organização, em ordem e decência. A sua vida, falando de ordem, é decente? É digna da glória de Deus? O Senhor, Ele traz hoje uma reflexão para essa terça-feira dentro desse assunto. Sabe, eu fiquei assim muito temerosa com Deus quando o Senhor ministrou isso em mim para ministrar hoje. Eu pautei aqui, eu falei: Deus, eu vou ministrar nos 7 elos que nós estamos trabalhando. Esse domingo fizemos o primeiro elo dos 7 elos, dos 7 ciclos que Deus está abrindo em nossas vidas, 7 mergulhos que Deus Deus assim nos chamou. E aí o Senhor falou: não, é para essa terça-feira. É para essa terça-feira. Então entenda isso. Deus está te chamando no seu particular, falando diretamente com você, que você precisa viver o reino do meu Pai. E eu ouço assim como Jesus falando conosco, porque o único que chama Deus de meu Pai, assim com essa facilidade e com esse amor em falar o reino de meu Pai, é Jesus. Porque o reino de meu Pai não é comida e não é bebida. É justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Você faz parte do reino do meu Pai? Eu ouço Jesus falando. Faz. Você faz parte do reino do meu Pai? Então por que você está desesperado atrás da comida? Por que você está desesperado atrás da bebida? Por que você é injusto? Por que você não é justo com as coisas de Deus? Por que você não é justo com as coisas ao teu lado? Você faz parte do reino do meu Pai. Eu ouço assim, nitidamente, um confronto de Jesus quanto a essa palavra e o que Ele está falando conosco nesse dia de hoje. Você faz parte do reino de meu Pai? Pois bem, eu vou te dizer como é o reino de meu Pai. O reino de meu Pai não é comida, não é bebida, é justiça e paz no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria. Por quê? 1 Coríntios 14, 40. Porque o Senhor fala: tudo que você for fazer, faça com decência e faça com ordem. Faça com decência e ordem. Eu estava preparando algo mais cedo, antes de chegar aqui à meia-noite, antes de chegar aqui o horário, né? Estou começando a ministrar agora às 23 horas, 23 e alguma coisa. E eu estava preparando assim, e Deus ministrou isso muito forte.
no meu coração sobre a ordem. Cheguei em casa hoje do trabalho, encontrei a pia, encontrei tudo limpinho. Meus filhos estão sendo muito doutrinados pelo Senhor de uma forma que eu acredito que eles não desejam, mas Deus, Ele sabe como trabalha conosco. Achei tudo muito bonitinho, tudo limpinho, tudo no seu devido lugar. E aí eu fui trabalhar, fazer umas encomendas para algumas clientes minhas. E aí eu comecei a tirar as coisas da geladeira, comecei a pôr em cima da pia, do balcão, comecei a fazer ali. E o Senhor falou, você tem um planejamento? Naquilo ali eu vi que era Deus falando dentro da palavra. Eu falei, Deus está falando aqui. Você tem um planejamento? Aí eu falei, tenho, Senhor. Tenho. Eu estava sozinha na cozinha. Falei, tenho, Senhor. Eu preciso concluir essa tarefa de agora. Eu preciso entregar essas encomendas agora. Eu preciso retornar, cuidar da minha família em relação à janta, as coisas de casa. Preparar as coisas do dia seguinte para o meu esposo trabalhar e para o dia que irá iniciar. E no final da noite, na viração da noite para o dia de amanhã, que é a meia-noite, 23 horas, meia-noite, eu estarei ministrando a sua palavra. Aí o Senhor falou nitidamente comigo a respeito da palavra que seria ministrada. Eu fiquei assim parada um tempo no pé da pia, ouvindo Deus falar comigo sobre planejamento. E Deus falou, eu quero que a minha igreja conheça o meu reino. E ali eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, Deus. E aí eu pude ouvir, essas coisas que eu falo que às vezes as pessoas me têm como louca. Eu ouvia a diferença entre Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, na condição de filho falando. É sobre o reino de meu Pai que nós vamos falar nessa terça-feira. Sabe quando seu coração enche de alegria assim? Que Jesus falou, nós vamos falar. Eu falei, obrigada, Jesus, porque o Senhor está comigo. Muito obrigado, Jesus. É algo assim que mexe muito com o nosso emocional. Quando você é tomado assim pela glória de Deus e entra uma presença e entra um temor de Deus tão grande no nosso coração, quando você tem a certeza de que você não está fazendo as coisas de você mesmo, você está sendo direcionado pelo Senhor. É algo, uau, Senhor Jesus, é algo muito forte de Deus. E aquilo me trouxe uma paz muito grande. E Deus falou, eu quero equilíbrio nesse dia de hoje. Eu quero equilíbrio nesse dia de hoje. E o Senhor me trouxe à memória todos esses trechos bíblicos. E eu fui executar minhas tarefas domésticas, fui fazer o que eu tinha de fazer. E quando terminei tudo, eu vim aqui para o meu quarto, peguei minha Bíblia, minha agenda e comecei a falar com Deus. E eu ouço assim uma coisa tão céus na terra quanto ao que Deus está falando conosco nesse dia de hoje. Amados, nós somos muito privilegiados pelo Senhor. Não sei o quanto você tem valorizado esses momentos. Eu não sei você. Mas, meu Deus, como Deus tem sido maravilhoso conosco durante todo esse tempo. Como Deus tem sido maravilhoso com você em ter aberto esse momento para Ele ministrar na sua vida. É Ele. É o Senhor que está ministrando para você. Eu só sou aqui um canal de Deus na tua vida. Planejamento. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é correria, não é desespero. O reino de Deus é justiça, é paz, alegria. Alegria no Espírito Santo. Tudo que você for fazer, faça com decência e faça com ordem. Tudo. Você ora tanto pedindo a Deus, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas quando vem a base do reino e da vontade, não aceita mudança.
E Deus está mandando você aceitar a mudança, a ordem, a decência nesse dia de hoje. Lucas 14, 28, estava só na introdução. Agora sim eu vou começar a ministrar o que Deus tem preparado para o nosso coração. Nesse dia de hoje, temos 15 minutos de introdução. E agora sim, é conteúdo do que Deus está falando conosco nesse dia de hoje. Lucas, capítulo de número 14, verso de número 25. Eu vou ler do 25 em diante. Ora, ia com eles uma grande multidão, voltando-se lhes disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém quer me seguir e não sair da sua zona de conforto, não é meu discípulo. Não é meu discípulo. Qualquer que levar a sua cruz e não vier após mim, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer pessoa que não tem um compromisso com a mudança, não é discípulo do Senhor. E quando se fala do compromisso com a mudança, só pensa nas vestes. E não é disso que Deus está falando nitidamente. Mudar as vestes é muito fácil. Você muda suas vestes por causa de uma empresa, um salário que você vai ganhar. Você vê a pessoa aí, tá todo num estilo novo, né? Falando de estética. Cabelinho todo jogado pro lado. Vou falar da figura masculina, porque é o que mais exige dentro de uma empresa relacionada à mudança. Algumas empresas é na figura masculina. Ó, cabelinho jogado pro lado, todo lambidinho, aquela coisa todo, sabe? Tem o seu jeito, mas quando chega em determinadas empresas, fala, não, você tem que mudar. Se você quiser fazer parte do quadro de funcionário desta empresa, você tem que mudar. A mulher, por exemplo, ela tem o jeito dela, falando de mudança de estética, ela tem o jeito, ela tem o jeito dela em relação às vestes, né? O estilo dela. Mas ela chega em uma empresa que tem uma farda, que tem uma marca, que tem uma cara. E quando ela chega lá, ela pode usar o toco de short, de saia, ela pode mostrar um umbigo, ela pode ter pinça, ela pode ter tatuagem. Mas aqui você vai ter que se adequar. Você vai ter que mudar se você quiser fazer parte dessa empresa e do quadro de funcionário dessa empresa. Pelo interesse, pelo objetivo de alcançar isso aqui, muda. Mas por que para alcançar ou entrar ou viver mediante o reino de Deus, a pessoa ela não quer mudar? Ela não quer um compromisso com a mudança. Então Jesus ele fala, olha, a multidão seguia ele, Jesus, né? Seguindo Jesus. E aqui é o que Jesus falou comigo, dentro do que ele quer de você nesse dia de hoje. Exclusivamente nessa terça-feira. A multidão veio até ele falou, vocês querem mesmo me seguir? Então pronto. Vocês precisam, para vir até mim, você tem que aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e aborreça até você mesmo. Ou seja, eu quero um compromisso. Aquele que quiser vir após mim, tem que levar a sua cruz. Quem não leva a sua cruz, que não tem um compromisso com a mudança, não pode ser meu discípulo. Não pode entrar no reino de meu Pai. Pois, qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não há, podendo acabar, todos que vierem começarem a escarnecer dele. Quem é de vocês que quando tem um projeto seu,
do seu interesse, não planeja primeiro. Porque para o reino de Deus, viver o reino de Deus, usufruir do reino de Deus, você não tem planejamento, você não tem compromisso. Por que você quer estar no reino de meu Pai? Jesus falando. Por que vocês querem estar no reino de meu Pai, dando vexame, envergonhando o nome de meu Pai, com uma vida descompromissada, desorganizada e bagunçada? Como que você bate no seu peito e você diz que faz parte do reino de meu Pai, com a vida desse jeito, desajustada? O reino de meu Pai não é comida e não é bebida. Você não vive para trabalhar. Você trabalha para viver. O trabalho não é o centro na sua vida. Por que o trabalho está sendo o centro na sua vida? Por que você corre de sol a sol? Aí Jesus diz para você, porque você é desorganizado. Porque você é desorganizada. Por que você não tem tempo para você mesmo, para sua família? Por que você não tem tempo para o próprio Deus, para as coisas de Deus? Porque você é desorganizado, é desajustado. E o Senhor te chama nesse dia de hoje para um ajuste. Você quer me seguir? Tome a sua cruz, tenha compromisso, se ajuste, se adeque, ponha a sua vida no altar do Senhor. Aí sim, você viverá o reino de meu Pai. Quem é o homem que vai construir uma grande torre e primeiro não senta e faz um planejamento para ver se ele tem dinheiro suficiente para comprar material e edificar aquela torre? Por quê? Porque se ele colocar o alicerce e ele não tiver como terminar, o que vai acontecer? As pessoas vão passar na rua e falar assim: gente, aquela pessoa começou aquela construção e não terminou porque é desorganizado. Ou então, não tem dinheiro, está falido. E o que Jesus está dizendo para você? Você, com a sua desorganização e o seu desajuste, está envergonhando o nome de meu Pai. E quando o Senhor falou isso soou muito forte aos meus ouvidos. E eu falei: meu Deus, que coisa forte de Deus. E Deus está falando: você precisa ter um compromisso. Tenha um compromisso com a sua família. Tenha um compromisso com a sua vida espiritual. Tenha compromisso com as suas obrigações no altar, com as suas ofertas, com seus dízimos, com as suas primícias, com seus filhos, com você mesmo. Porque aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, filha e até você mesmo, você não é discípulo do Senhor. Não pegue essa bagunça que é a sua vida e diga: eu sou servo do Deus Altíssimo. Mentira! Os servos do Deus Altíssimo são aqueles que fazem parte do reino de meu Pai. E o reino de meu Pai é decência e ordem. Como que você pode dizer que essa bagunça aí que você vive é o reino do Pai? O reino do Pai é organizado. Então, primeiro Deus está dizendo para você: tenha um compromisso. E compromisso, queridos, dá trabalho. Por que muitas pessoas hoje, falando de uma forma aberta no mundo, não quer casar? Porque casamento é compromisso. Relacionamento a dois é compromisso. Iniciar uma família é compromisso. É mais fácil deitar, se esbaldar no pecado, pegar uns e outros, umas e outras por aí, do que gerar um compromisso. Por que muitas pessoas não querem ter o controle da sua vida financeira? Porque vai ver o compromisso, tem que ter um compromisso, e vai ver como é desajustado e desequilibrado financeiramente falando. Porque é muito mais fácil seguir o andar da carruagem. Então vive para trabalhar, não trabalha para viver. E aí trabalha de sol a sol e tudo que tem está em um saco furado. Não guarda dinheiro, não come bem, não vive bem, a cabeça
tá igual um fósforo aceso, desesperado todo mês, porque é desajustado, não é amaldiçoado, é muito bem abençoado, mas é desajustado. E o Senhor, nesse dia de hoje, te chama para um ajuste, um compromisso. Tenha um compromisso com o reino de meu Pai. Você tem algo aí em suas mãos? Faça um planejamento, uma base. Porque o reino de meu Pai não é comida e não é bebida. Eu não te coloquei nessa terra, Deus falando com você, para você trabalhar de sol a sol, para você se desesperar como um louco ou uma louca, não guarda nada, não acumula nada e também não vive o reino de meu Pai. E o Senhor diz nesse momento, para que não aconteça que depois que coloque os seus alicerces, você não tenha com que levar o resto adiante. E não seja envergonhado pelos outros. E outro ponto, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Essa pessoa casou, mas a vida dele é uma bagunça. A família dele é uma bagunça. A família dela é uma bagunça. Esse fulano comprou o carro, mas não pagou. Aí o nome desceu para o Serasa SPC. Essa fulana comprou aqui, mas é veaca. Essa fulana é veaca, essa aqui não paga ninguém. Aí tem que mudar de rua, tem que trocar a rota, tem que fazer manobras, envergonhando o nome de meu Pai. Tem que mentir, tem que omitir, tem que fazer e tem que acontecer. Por que que essas coisas têm acontecido? Por falta de compromisso e de organização e de um bom planejamento. E o Senhor te chama para um ajuste espiritual. Ou qual é o rei que, indo à guerra, peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode ir ao encontro do que vem a ele, contra ele com 20.000. Como que eu vou ganhar essa guerra? Como que eu vou lidar com esse mês? Como que eu vou conseguir voltar a ser dizimista? Como que eu vou conseguir voltar a ser ofertante? Como que eu vou conseguir honrar minha líder, minha pastora? Como que eu vou fazer para ser primiciador do reino de Deus? Como que eu posso abençoar o meu vizinho? Como que eu posso contribuir com a assistência social da minha igreja? Como que eu posso comprar um sapato para o meu filho? Como que eu posso comprar um perfume melhor? Como? Eu vou esperar tudo acabar para depois eu me enforcar ou eu vou me planejar? Como que eu vou resolver a bagunça da minha vida? Primeiro, você tem que ter um compromisso com o que você já tem. Pega a bagaceira que você já tem chamada vida e se ajuste, porque o reino de meu Pai é decência e ordem. Não é bagunça. Não é bagunça. Quem é o rei que vai para a guerra contra outro rei? Jesus falando, o exemplo dele dando. E primeiro, ele não planeja, ele não tem um plano de ataque, um plano de guerra. Eu vou com 10.000, se aquele tá vindo com 20.000. É óbvio que ele com 20.000, pela lógica, ele vai ganhar de mim. Então eu tenho que ter um plano de ação. Eu tenho um plano de guerra. Você tem que ter uma planilha. O reino de Deus é de ordem, não é bagunçado desse jeito. O culto não é para você ir cultuar a Deus, para fazer oração pedindo a Deus, Deus me ajuda, como que eu vou pagar tal conta? Culto não é para isso. Pela misericórdia, Deus ouve a sua oração e dá uma porta de escape. Mas Deus está olhando, ei, isso não é meu reino não. E Jesus fala assim, isso não é o reino de meu Pai não. Eu não te chamei para viver assim. Você quer me seguir, entrar no reino de meu Pai, viver o reino de meu Pai? Aborreça, mude. Aborreça pai, mãe, irmão, tio, tia. Mude a sua postura. Aborreça você mesmo. Tenha um compromisso. E falar de compromisso, falar de confronto. E aí o Senhor continua falando, meu Deus, isso é poderoso demais. E aí, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Você vê para Jesus cheio de mazela, de problema, de vida bagunçada, de maus hábitos, de comportamentos que Deus não aprova e quer continuar com Deus, sabe? A minha cruz está pesada, eu não vou dizimar, não vou ofertar, não vou primiciar. Começa a olhar o defeito desse, daquilo, começa a olhar isso e aquilo, começa a bagunçar. E aí começa pelas obrigações espirituais e depois a desordem entra na sua casa. A bagunça entra na sua casa. Aí começa a trocar a adoração pela petição. Ao invés de adorar a Deus, só vai pedir a Deus para consertar a bagunça que você mesmo fez com a sua vida. O reino de meu Pai não é assim. Se organize, se planeje. Tenha uma vida de planejamento. Deus vai te dar um método muito eficaz nesse dia de hoje. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo isso, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, né? Jesus falando. Se o sal degenerar, com que há de salgar? Bom é o equilíbrio. Sal é maravilhoso, mas na medida certa. O equilíbrio. Bom é o equilíbrio. Se o sal for demais, nada não presta. Se o sal for de menos, também não presta. Deus está usando aqui o equilíbrio. O bom, você quer fazer parte do reino de Deus? Tenha equilíbrio. Compromisso mais planejamento é igual a equilíbrio. Então, o que Deus está falando para você nesse dia de hoje? Tenha compromisso, pare de preguiça, organize a sua vida, vida financeira, espiritual, profissional, familiar. Tenha compromisso, é a sua cruz. Não largue a sua cruz. Para de viver para trabalhar. Trabalhe para viver. Pare de trocar o culto de adoração por culto de petição. Para Deus consertar as besteiras que você mesmo faz, dessalgando ou salgando demais a sua vida. Deus te convida a conhecer o reino dele através dos olhos de Jesus, o reino de meu Pai. Tenha compromisso, pois compromisso mais planejamento é igual a equilíbrio. Você quer um equilíbrio na sua vida? Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Você está ouvindo Deus falar com você? Ouça. Sabe por quê? Vai chegar um dia que Jesus vai voltar, arrebatar a sua noiva, a sua igreja, levar aquela coisa toda, tal. E você vai vir com essas desculpas. E ele vai dizer, eu falei com você. Se organize. Tenha compromisso. Pois compromisso mais planejamento gera equilíbrio. Faça a sua parte. Não foi isso que Deus falou na segunda-feira? Faça a sua parte. Não importa qual é o sacrifício que você tenha que fazer. Todo aquele que vier após mim e não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, filha, tio, tia, até você mesmo, não é digno de mim, não é meu discípulo. Se você quer seguir Jesus, tome a sua cruz e siga. Cruz é compromisso. Compromisso de ser fiel no altar. Compromisso de ser fiel na família. Compromisso de ser fiel na empresa. Compromisso de ser fiel nas amizades. Pare de falsidade, de mentira, falcatrua, manobras que Deus não se agrada. Se saia disso, porque isso não é o reino de meu Pai. O reino de meu Pai não é comida e o reino de meu Pai não é bebida. O reino de meu Pai é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ele diz para você, nesse dia de hoje, ele diz para você que o reino de meu Pai é decência e ordem. Aonde há desordem, não é o reino de meu Pai. E você não pode abrir a boca e dizer que você está servindo a Ele se você não tomou a sua cruz ainda.
Tome a sua cruz e siga. O Senhor diz para você, compromisso mais planejamento é igual a equilíbrio. E hoje é um dia de Deus ajustar as coisas para você. Amém? Hoje Deus quer mudar. Você veio de lá do mundo dessa forma e ainda tem esses hábitos dentro da presença, você nunca vai alcançar o reino de meu Pai. Para você alcançar o reino de meu Pai, você precisa ter um compromisso. Lembra do jovem rico? Não seja parcial. Não pense que algumas coisas compensam outras coisas. Deus não é parcial. Deus é total. E Ele quer total de você. Com Deus não se brinca e com Deus não se barganha. Não pense que Ele te entende, porque assim como Ele deu uma matriz para Noé, um planejamento para Noé, assim como Ele deu um planejamento para Moisés, assim como Ele deu um planejamento para Salomão, assim como Ele tem dado planejamento, Ele está te dando planejamento hoje. Ele está te dando hoje uma direção. Que compromisso mais planejamento é igual a equilíbrio. Deus está te dando um plano perfeito do sucesso para esse dia de hoje e para uma vida cheia de graça e de abundância no Espírito Santo de Deus. Amém? Sabe quando a gente apanha macio assim, de Deus, Deus batendo assim, e você fala assim, eita Jesus, bate mais. Tá? Fazer que nem os irmãos, né, da pentecostal, que fala assim, tá batendo, mas tá doendo, mas pode bater, Senhor, porque eu estava precisando dessa palavra. Quantas pessoas estão terminando de ouvir agora, dizendo, eita Deus, como eu estava precisando dessa palavra. Eita Deus, como essa pessoa estava precisando dessa palavra. Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Eu fui muito ministrada pelo Espírito Santo quando o Senhor ministrou isso no meu coração, agora há pouco. E eu quero dizer para você, há um amor, um zelo de Deus imenso sendo derramado pela tua vida. Deus está derramando sobre você uma graça maravilhosa, dizendo que é chegado o reino dos céus. E você não pode ficar de fora. Meu Pai está voltando. E se você continuar desajustado assim, descompromissado, desalinhado, você não vai estar no reino de meu Pai. E o reino de meu Pai não é só lá, ele é aqui. O Senhor, ele diz para cada um de nós que ele veio dar vida e vida com abundância. E essa vida é aqui e é lá. Então, enquanto nós estamos aqui, é para termos uma vida abundante na terra e vida eterna no céu. Não viva para trabalhar. Trabalhe, trabalhe para viver. Não é para você ser escravo das coisas. É para você usar tudo isso como um mecanismo e você ter o seu tempo com Deus, com a sua família e você gerar vida por onde você passar. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa palavra poderosa de Deus para o nosso coração e dizer que Ele é bom. O Senhor é muito bom, Jesus. O Senhor é muito bom, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus querido, meu amado, meu amigo. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco de uma forma tão simples, mas tão objetiva, Senhor. Tão clara, meu Deus. A profundidade das revelações que o Senhor tem trago aqui. Uau, Jesus, como eu fico assim, meu Deus, eu não te conheço. Todos os dias eu conheço um pouquinho mais do meu Pai. E cada dia que passa, eu amo mais. Obrigado, Senhor. Toma a vida de cada um aqui nas suas mãos. Guarda, protege, livra, Senhor. E dê, Senhor, a resiliência que essa pessoa precisa para ajustar a sua vida e ter uma vida de leveza. Não uma vida de opressão, ou uma vida, Senhor, estressada, uma vida, Senhor, de preocupação. O Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, nem com comer,
nem com beber, nem com vestir. Isso é por causa do planejamento, não é só dependência, Senhor. A dependência é para aquele que tem uma vida planejada no Senhor, que faz as coisas em direção ao Senhor. Não é aquele, Senhor, que vai para a rua, estoura o cartão de crédito. Não é aquele, Senhor, que compra compulsivamente. Não é aquele, Pai, que toma emprestado e não paga e depois fica aí. Ah, Deus, eu confiei no Senhor e o Senhor agora me deixou no vale. Não, queridos, não é assim uma vida com o Senhor. Uma vida com o Senhor é uma vida de leveza. Você não tem nada a esconder. Você está, sabe, em retidão no altar do Senhor. Você está fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. E aí a Bíblia fala que o Senhor, Deus, te dará o melhor desta terra. Se creres, me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Não é o seu método, não é a sua forma. Já existe algo planejado de Deus para você. Você só precisa seguir. Siga. A Bíblia fala para você nesse dia de hoje. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja. Você faz parte do corpo e Deus está falando com você nesse dia de hoje. Tome postura, tenha compromisso, tenha um planejamento, viva com uma base no reino de Deus, uma base de ordem e de decência, como o Senhor está te chamando nesse dia de hoje. E você vai ter uma vida de equilíbrio e você vai poder ter paz. Aprendei de mim, sou mansa e humilde de coração, terei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprenda com Jesus. Jesus não era bagunceiro, desorganizado. Jesus tinha uma rota, Jesus tinha uma direção, Jesus tinha objetivos, Jesus tinha planos e ele seguia tudo aquilo ali e o Pai estava com ele. O Pai quer estar com você nesse dia de hoje, mas você precisa se posicionar fazendo a sua parte, porque ele já está fazendo a dele e você está complicando tudo. Deus quer consertar, mas você precisa ter compromisso com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Que Deus mude a situação onde você está de acordo ao seu poder de decisão. Seja sábio. Tome decisões que atraiam a glória de Deus em seu favor. Amém, querido? Shalom.